Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando no sexto status da nossa quarta mixagem aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixa de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando aí para quem quiser participar dos meus treinamentos presenciais, esse mês, nos dias 24 e 25, eu vou estar em Florianópolis, Santa Catarina, fazendo um curso de mixagem em teoria de áudio. Mês que vem, em julho, 8 e 9 de julho, treinamento de masterização completo aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais, no meu estúdio. E nos dias 29 e 30 de julho, treinamento de mixagem em teoria de áudio aqui em Juiz de Fora, também no meu estúdio, tá? Esses treinamentos aqui em Juiz de Fora, eu já tô dando, além da alimentação e do material didático, eu vou dar 2 dias de hospedagem gratuita, tá? Então se você tem interesse de participar em um desses cursos, mande um e-mail agora mesmo para contact@nandocostamusic.com, porque as vagas se encerram rapidamente nessas turmas que eu faço aqui em Juiz de Fora, tá joia? Fico no aguardo aí. Vamos falar sobre esse status aqui, algumas coisas bem interessantes. Na verdade, a coisa mais importante saindo do status 5 para chegar no status 6, na verdade, é algo que muitas pessoas comentaram aí, que é a utilização do reverb. Tá? Então basicamente vai pontuar aqui nesse status quem falou alguma coisa de reverb e quem falou alguma coisa também do processamento no Master Bus. Teve alguém que falou aí que tocou no ponto exato dessa música aqui, porque o que eu fiz aqui? Eu trabalhei um limiter no Master Bus, só que eu trabalhei um limiter como forma de atenuação dos picos, porque o que acontece? Essa música ela é muito percussiva, então ela tem vários elementos de percussão, tem lá o timbal, tem pandeiro, tem ovinho, né, tem a tumbadora, a conga, né, tem várias coisas que movem a música, né, e tem muito transiente. E aí, quando a gente junta esses transientes da percussão com os transientes da bateria, né, a música fica, entre aspas, levemente pontuda. Então foi uma forma de eu fazer uma manipulação para segurar um pouquinho dessas pontas, tá? Mas tem que lembrar muito bem que esse tipo de manipulação aqui no Master Bus não tem nada a ver com o processo de masterização, tá? Porque às vezes muitas pessoas confundem, assim, de você utilizar um limiter no Master Bus para simplesmente você fazer a música ficar mais alta, ou seja, você, entre aspas, potencializar a sua música durante a mixagem. Esse é um processo que é diferente. Aqui eu estou utilizando para controlar alguns picos, né? Se vocês observarem na hora que eu tocar aqui, vocês vão ver que a atenuação é muito pouca, é realmente para tirar os picos excessivos, principalmente das viradas de bateria, né? Às vezes quando soma ali os picos da bateria com os picos da percussão também. Então é basicamente só para tirar essa ponta, para a gente dar uma leve alisada na mix como um todo, né? Então lembrando que esse processo não tem nada a ver com o processo de masterização. Se você quer saber um pouquinho mais de como funciona o processo de masterização, também tem 2 vídeos que eu postei há um tempo atrás. Tem um vídeo que eu falo da diferença da mix e a master, né, que é o vídeo mix master juntas, e tem também o análise de mixagem 11, né, que eu falo lá o que é a masterização, né, como que a gente compreende a masterização, a forma da gente ouvir é totalmente diferente, né? Então, na verdade, esses movimentos que eu estou fazendo aqui são movimentos para auxiliar eu criar o cenário que eu estou tentando manipular aqui, os elementos que eu estou tentando mover, tá? Então vai pontuar quem falou alguma coisa de reverb, eu já vou mostrar aqui que eu fiz, e quem falou alguma coisa no Master Bus. Além desse limiter que eu trabalhei aqui, eu trabalhei um acréscimo muito pouquinho de grave. Na verdade, eu adicionei um pouquinho, 0.3 dB em 140 Hz. Foi uma coisa que eu senti necessidade, porque o que acontece? Quando você para analisar o conteúdo da música, essa música tem muita coisa percussiva. Então tem os violões, né? Além desse lance todo da percussão e da bateria, tem violões. Então tem muita coisa que adiciona transiente. E os transientes a gente sente muito na região dos brilhos, né? Então acaba que o arranjo somado ali, e a gente tem que, de certa forma, evidenciar esses transientes para manter a música viva, né? A gente percebe isso muito nos brilhos. Então eu senti a necessidade de dar um pouquinho mais de grave também, tá? E aí o que eu fiz aqui em relação a reverb? É interessante porque eu sempre falo nos meus vídeos, né, que eu gosto de trabalhar alguns tipos de reverbs diferentes dependendo da música. Eu gosto de trabalhar um reverb específico para bateria, por exemplo, um reverb específico para voz. No caso dessa música aqui, eu consegui fazer uma manipulação para funcionar essa soma dos elementos dentro da reverberação com uma única máquina de reverb, tá? Então eu trabalhei aqui com o reverb Renaissance, que é da Waves, tá? Um reverb muito bom, ele é bem didático também, porque você consegue ver as informações todas aqui, a equalização de entrada no reverb, a equalização de saída também, e você tem todos os parâmetros básicos do conceito de reverberação. Então ele é um plugin que é bem fácil de você trabalhar, né? E aí eu trabalhei esse reverb, eu parti da sensação de adicionar o reverb primeiramente nos violões. Então como é que eu fiz? Eu adicionei aqui,
fiz a mandada do reverb, coloco sempre o reverb bem alto para eu poder ouvir, e aí eu faço a regulagem com a música tocando, tá? O grande lance do reverb, essa é uma dica que eu vou deixar para vocês aqui, como é que você regula um reverb, né? Assim como eu falo, você não toma nenhuma decisão de nenhum elemento solado. Se você estiver fazendo uma equalização com alguma coisa solada, você pode ter certeza que você já está perdendo no processo, porque você vai estar tomando uma decisão de algo que você precisa considerar o todo, né? Então a melhor forma de você regular o reverb, leva um tempo para você desenvolver isso, mas é você fazer a mandada do reverb e você coloca esse valor aqui, ó, você joga lá para cima para você ouvir o reverb bem exagerado. E aí sim você começa a manipular as características. Obviamente, antes de você manipular, você tem que compreender qual que é a sensação que você quer criar ali. Então, no caso dessa música aqui, eu quis criar um reverb para dar uma cola nos elementos, né? O famoso reverb de cola, né? E aí eu trabalhei um reverb hall, que geralmente funciona muito bem para esse tipo de situação, só que a gente tem que saber trabalhar muito bem a equalização. A grande chave do reverb é trabalhar a equalização. Uma coisa que é importante a gente entender é que cada tipo de reverb tem uma ênfase diferente no espectro sonoro. Então, por exemplo, reverbs hall tem mais tendência a encorpar mais o som, apesar de ter brilho, né, mas tem um som um pouco mais cheio. Um reverb room, ele realça mais as frequências médias, porque geralmente são salas menores. O reverb plate, ele evidencia bastante os brilhos, né, porque o plate nada mais é do que uma placa metálica ali, que a gente envia o som, né, para essa placa e através da vibração dela, a gente pega esse som e manda de volta para a mesa, né? Então tem uma sonoridade mais brilhante. Então se você compreender qual que é a necessidade que você precisa, você escolhe o tipo do reverb e a partir daí você faz os tweaks, né? Que você faz os pequenos ajustes. Então, como esse tipo de música aqui demanda esse lance da cola, né? Porque a gente tem muitos elementos, a gente tem o violão, depois a gente tem também a parte dos pianos lá e tal, a gente tem também as sanfonas, então funciona muito bem esse lance do reverb hall para criar uma unidade, né? E acaba que eu sempre testo, antes de eu criar um reverb diferente, por exemplo, para voz ou para bateria, eu sempre testo se vai funcionar na mesma sala. No caso dessa música aqui, eu sinto a necessidade de criar uma unidade, né? Nem sempre é assim, às vezes eu gosto de dar mais personalidade para a bateria, então eu crio um reverb só para bateria, ou às vezes mais personalidade para a voz. Mas no caso dessa música eu vi que funcionou bem, então eu trabalhei basicamente o mesmo reverb para todo mundo, né? Obviamente na bateria eu faço as mandadas individuais, né? Então tem um pouco de reverb na caixa, um pouco de reverb no chimbal também. Não tem reverb no bumbo nessa música aqui, eu não senti necessidade. E tem reverb nos tons, não tem reverb no over também. E aí nas percussões eu tentei trabalhar um reverb global a partir do submix da percussão, só que não funcionou, porque obviamente cada elemento pede uma quantidade, né? Às vezes você coloca uma quantidade média ali, e aí, por exemplo, você quer mais reverb no ovinho, e quer menos reverb no timbal, aí você fica meio perdido. Então eu resolvi separar as mandadas aqui da percussão. As vozes, elas estão basicamente com a mesma quantidade de reverb, tá? As vozes e o backing vocal funcionou muito bem no lance das vozes, tá? E a partir dessas movimentações de reverb que deram a cola para a música, eu senti necessidade de trabalhar alguns detalhes extras que a gente não tinha trabalhado nessa música ainda, né? O primeiro elemento que eu trabalhei aqui, na verdade, eu adicionei um sample na caixa e adicionei um sample no bumbo. E depois que eu adicionei esses dois samples, eu senti necessidade também de trabalhar o sample no tom, né? Nos dois tons da bateria. Aí você vai perguntar assim, mas por que você trabalhou um sample? O som da caixa não estava legal? O som do bumbo não estava legal? Tava. Na verdade, são considerações diferentes. Na outra música que a gente trabalhou no Mixnando, a gente trabalhou o sample para tentar, entre aspas, dar uma boa melhorada no som da caixa. Nesse caso aqui, não. O som da caixa tá legal, o som do bumbo tá legal, só que esteticamente eu queria o som da bateria um pouco mais, entre aspas, pop, um pouco mais processado, né? Então, adicionando essas pequenas doses de sample, eu acho que eu consegui chegar numa sonoridade um pouco mais pop, um pouco mais processada, que tem a ver mesmo com a produção do sertanejo atual. Então, quando você pensa assim, e uma coisa que é interessante, em nenhum momento dessa mixagem eu me referenciei a alguma mixagem específica ou voltei num artista de sertanejo que está tocando bastante e tal. São coisas simplesmente que eu fui absorvendo, né, ao longo das audições, né? Às vezes você ouve uma música aqui, uma música ali, às vezes um cliente mostra uma outra música ali, e você vai absorvendo e criando um catálogo de sonoridades, né? Então essa mix
está sendo totalmente feita de ouvido, não tem nenhuma referência direta. Só que você fica com aquele negócio na sua cabeça, né? Como é que soa, entre aspas, uma bateria de sertanejo? Como é que soa, entre aspas, um violão de sertanejo? Outro dia alguém me perguntou também, como é que você faz para mixar um violão de sertanejo? Falei, cara, a resposta é que não tem resposta, né? Depende da soma dos elementos, né? A mixagem é uma soma disso tudo que você está fazendo. Então, a gente está ouvindo nesse ponto, eu já vou tocar a música daqui a pouco, vocês vão ouvir aqui que o violão tá com som de violão de sertanejo, mas em nenhum momento eu fiz um processamento específico. Se você parar para ver, não tem nenhum processamento nos canais individuais do violão, por exemplo, né? Então, como é que eu vou criar, entre aspas, uma regra, né, de como é que eu utilizo um violão no sertanejo, como é que eu mixo uma voz no sertanejo, né? Não faz tanto sentido esse tipo de pergunta. A minha forma de analisar o áudio é muito diferente. Eu enxergo o áudio como somas de porções sonoras ali. Então eu estou adicionando uma massa de médio ali, que é a voz. Estou adicionando uma massa de médio grave ali, que é o piano, por exemplo. Como é que eu trato isso? Eu tenho que ver como é que elas vão somar juntas, né, para eu ter essas respostas. Então foi basicamente isso que eu fiz. E obviamente, quando você manipula um elemento, você sente necessidade de alterar um EQ em um, você ajustar um pouquinho o volume do outro e assim por diante, né? É uma consequência direta, mas o grande lance da mixagem que a gente está vendo aqui nesse quadro Mixnando é a gente conseguir enxergar à frente, quais são os passos que a gente tem que enxergar à frente. E esse é um exercício que eu tenho feito cada vez mais no meu trabalho do dia a dia, quando eu estou mixando, antes de eu mexer qualquer fader, antes de eu colocar um equalizador, antes de eu colocar um compressor, vamos ouvir o que a gente tem e vamos tentar imaginar onde a gente quer chegar. E quais são os próximos passos que a gente tem que dar para a gente chegar naquela direção, para a gente andar, né, naquela direção. Então, assim, o mais importante de uma mixagem não são as partes, não é o som da caixa, não é o som do bumbo, não é o som do violão. É como que a gente cria o nosso panorama, o que a gente tem que fazer para criar o panorama. Muitas vezes é mais importante você abaixar o som num elemento ou tirar o grave de um elemento do que você pensar especificamente como é que vai ser o som da voz ou como é que vai ser o reverb da guitarra, por exemplo, né? Essas coisas específicas e pontuais, elas vão tendo seu espaço à medida que o todo toma forma, né? Então é isso que eu tenho tentado passar aqui. Vamos dar uma vida na música, espero que vocês curtam e aí aguardo os comentários para o próximo vídeo, beleza? Valeu! Desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. No outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra mim tá tudo normal. O negócio é ser solteiro, não tô valendo um real. Já é meia-noite, desliguei o celular e disse que ia dormir, mas não acabou. A noite tá só começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada, bebendo com a mulherada. Outro dia perco emprego e depois minha namorada. Um dia na balada, pra
Beleza, galera? Só fazer um último comentário que eu acabei esquecendo de falar aqui também. Um outro elemento que eu manipulei aqui, teve um amigo aqui do canal que comentou alguma coisa em relação às músicas do Fernando Sorocaba, que às vezes o baixo é mais alto nas mixes dele e tal, e aí eu respondi lá falando alguma coisa em relação ao arranjo também, né? Então você tem que ficar sempre ligado. Uma coisa que eu senti necessidade depois de manipular o lance do reverb e tudo, foi de adicionar uma excitação harmônica extra aqui no baixo, porque a gente não tinha nada, né? Num primeiro momento, lá no começo da mix, eu tinha até pensado em trabalhar, por exemplo, um plugin do Ampeg, né? Alguma coisa de manipular o timbre do baixo, mas aí eu segui, né? Fui trabalhando simplesmente equalização e compressão e tal, e aí ele atentou esse lance assim, e eu acho que esteticamente funcionou muito bem, né? Então é um lance que não necessariamente você tem que adicionar no baixo, não necessariamente o baixo tem que ser alto, não necessariamente o baixo tem que ser baixo, depende do arranjo, né? Esse tipo de música, esse tipo de arranjo que é um arranjo muito denso, geralmente você tem menos espaço para o baixo, a não ser que você queira realmente evidenciar a participação do baixo dentro do arranjo. Mas eu acho que esteticamente esse tipo de música aqui, com esse lance do arranjo mais cheio, deixa o baixo num papel um pouco mais secundário, a gente tem coisas mais importantes para realçar. Em primeiro momento a gente tem as vozes, obviamente, só que eu acho que nessa linguagem de sertanejo a bateria tem um poder muito forte, né? Então se a gente chama muita atenção para o baixo, que na verdade tem um arranjo de certa forma movimentado, a gente vai tirar um pouco dessa atividade da bateria, porque a gente acaba tendo que ceder um pouco. Se a gente quiser evidenciar mais o baixo, a gente tem que tirar um pouco do peso da bateria também para poder dar esse realce, né? Mas enfim, a gente vai falar mais sobre isso também nos próximos vídeos. E uma outra coisa que eu não comentei aqui também, mas a gente vai falar no próximo vídeo também, é sobre automação. Eu trabalhei um pouquinho de automação nas vozes, trabalhei um lance também de automação aqui, principalmente na entrada da música, que a música começa mais vazia, né? Então se vocês observarem aqui, ó, no bumbo, por exemplo, eu começo com o nível do bumbo mais baixo, depois eu vou subindo gradativamente até ele chegar no volume full do resto da música, né? Então dá uma sensação bem interessante, ó. Se eu tocar essa parte aqui, ó, presta atenção só no som do bumbo. Começando e eu vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que vai ser um dia na balada bebendo. E aí sim o bumbo entra full, né? É interessante a gente ficar ligado porque aqui nessa parte, na segunda parte desse pré-refrão, é onde entra o loop do motif. Então eu fiz uma gradação aqui, fiz uma escadinha. Então o bumbo começa mais baixinho, depois quando entra o motif ele sobe um pouquinho até ele ficar full. Se eu desligar essa automação aqui, dá muita diferença, porque o bumbo começa a ser a coisa mais importante. Olha só que interessante, se eu desligar a automação. Vou sair pra balada, tomar uma gelada. Eita, pera um pouco que eu não tô valendo nada. Se casado eu tô assim, Deus do céu, o que será de mim? Nem me imagino solteiro, sei que... Né? Vocês veem que dá uma diferença absurda. E aqui eu devo estar provavelmente 1 dB a menos. Olha só, eu tô aqui em menos 4 e o bumbo normal tem menos 2.7. A diferença de 1.3 dB é uma diferença minúscula, só que a sensação que dá é totalmente diferente. Então essa manipulação de sensações de parte para parte, a gente vai falar mais sobre isso, é uma das maiores chaves de uma mixagem bem sucedida, tá? No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Um grande abraço, valeu aí, galera.